O jurista Walter Mairovich afirmou que Donald Trump vai perder na Justiça dos Estados Unidos caso alguém entre com uma ação contra o tarifaço imposto ao Brasil. Segundo Mairovich, Trump exorbitou nas atribuições de competência dele e fez uma taxação em cima de um país com o qual os Estados Unidos têm vantagens muito maiores na balança comercial. O jurista disse ainda que qualquer um que se sentir lesado, seja cidadão norte-americano ou o próprio governo brasileiro, pode acionar os tribunais norte-americanos contra as taxações. Para comentar esse e outros assuntos, eu queria também convidar para participar da nossa conversa o Pedro Abramovay, advogado, vice-presidente de programas da Open Society Foundations. Pedro, prazer ter você aqui, conversando com a gente, batendo papo nessa segunda edição do UOL News. Você concorda com o Mairovich? Se alguém mover uma ação num tribunal federal nos Estados Unidos, pelo menos congelado essas tarifas vão ser? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Olha, sem dúvida tem um caso jurídico aí, porque quer dizer, a racionalidade das tarifas deveria ser uma racionalidade comercial e Trump traz a questão política para o centro do debate. O judiciário norte-americano tem oscilado, em decisões favoráveis ao presidente Trump ou decisões contrárias. Na maioria das vezes, as primeiras instâncias têm sido mais contrárias, mas a hora que chega na Suprema Corte, o que diz respeito à autoridade do poder do presidente tem sido ainda preservada. Então, eu acho que, de um lado, claro, do ponto de vista jurídico, está absolutamente correto o raciocínio, mas eu não acho que dá para contar com isso como um instrumento certeiro para barrar essas tarifas. Carla, você acha que o governo brasileiro deu alguma indicação, você que está em Brasília, sobre a possibilidade de mover ações junto aos tribunais norte-americanos ou ainda está tudo na parte da negociação? Não, acho que o governo Eu brasileiro acho que ainda. está trabalhando. Desculpa, Carla. Desculpa. Desculpa. Não, imagina. Vai lá, vai lá. Não, assim, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda o primeiro passo aqui, tanto no Planalto quanto no Itamaraty, é buscar formas de negociação pelas vias diplomáticas e empresariais, né? A parte política e jurídica, assim, eu acho que está no segundo plano. Eu até tô tentando captar o sentimento, mas ainda está complexo. As pessoas falam que não dá para trabalhar com isso, sobre quem acha que o Trump vai recuar ou não até 1º de agosto. Tem gente que fala, é possível, mas não podemos trabalhar com esse cenário, né? Porque temos que nos preparar para caso isso seja efetivado. Agora, não acho que nesse momento, até porque se a gente for pensar na AGU, né, o ministro Jorge Messias, ele está envolvido na negociação do IOF, né? Que amanhã a gente tem a audiência de comissão. Enfim, poderia e pode ser que o governo de alguma forma esteja olhando, saca? Eu não tenho essa informação, mas eu acho que nesse primeiro momento, o que o presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, estão tentando desenhar são possibilidades de cenários nas vias de negociação mesmo, o que pode acontecer e como se juntar com os empresários. A gente falou aqui sobre a dificuldade nessa questão de São Paulo, mas acho que por enquanto está nesse passo, mas aí eu não sei se o professor tem uma avaliação diferente de se esse caminho jurídico para o Brasil poderia ser mais fácil ou mais difícil, não sei. Antes de passar até a palavra para o Pedro de novo para responder isso, porque é o seguinte, acho que tem um ponto interessante que a gente está pensando sempre no impacto, para o Brasil, e para os brasileiros, mas com essas tarifas, bem, o café nos Estados Unidos vai ficar mais caro, o suco de laranja vai ficar mais caro, o hambúrguer vai ficar mais caro, uma série de produtos vão ficar mais caros para o cidadão comum norte-americano, que pode ficar bastante irritado com tudo isso, E aí, jogando uma outra coisa que a Carla levantou também para o Pedro, é a questão de se você acha que há chance do Trump, exatamente por conta dessa insatisfação com o café da manhã e com o almoço norte-americano, se na hora H vai rolar um taco Trump de novo. Taco, para quem não sabe, uma expressão que foi cunhada por um jornalista, por um analista, que significa Trump always chickens out. Ou seja, num português marromeno, seria o Trump sempre amarela no final.
Eu acho justamente, quer dizer, você tem interesses importantes lá nos Estados Unidos que foram prejudicados, e talvez esses possam até ir para o judiciário lá. Mas eu acho mais provável que haja que exista uma pressão em cima do governo em função desses setores. São vários setores, né, que são prejudicados. Acho que, claro, diferentemente da China, onde você tinha setores que o país inteiro, tanto China quanto Estados Unidos, seriam profundamente prejudicados, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos não é essencial para nenhum dos dois países, no sentido de a economia do país acaba, como é com a China, como é com o Vietnã, com a Malásia, quer dizer, países onde você tem mais de 20%, às vezes 30% do PIB que depende dessa relação comercial. Não é o caso nem para o Brasil nem para os Estados Unidos, mas setorialmente tem setores que vão ser muito prejudicados aqui e lá. Além dos setores que você citou, Léo, como o suco de laranja, né? 50% do suco de laranja nos Estados Unidos é comprado do Brasil, café e outros. Tem setores, por exemplo, você pega o avião da Embraer, ele é praticamente montado com peças americanas, quer dizer, então é quase um trabalho onde a gente traz as peças dos Estados Unidos, monta o avião, com, claro, tecnologia e expertise brasileira, e reexporta para lá. Então, quando você coloca uma tarifa nesse avião, o Trump está colocando tarifa num produto de peças americanas, no fim das contas. Então, claro que esses setores vão se mobilizar, é uma medida que está sendo muito mal vista, mesmo no debate público nos Estados Unidos, porque Trump fez isso algumas vezes no começo, principalmente com o México, falou que era por causa de drogas, né, que estava fazendo tarifa do México e Canadá, era por causa do fentanil. Depois ele mudou para falar como algo mais sobre questão comercial. Mas a hora que ele coloca como primeiro ponto proteger Jair Bolsonaro, primeiro ponto da sua carta, vários comentaristas, desde o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, até programas de humor, que a gente tem visto isso nos Estados Unidos nessa semana, têm levantado. Peraí, então a gente vai pagar mais caro no nosso café da manhã para proteger um ex-presidente que tentou dar um golpe no Brasil? Então isso está pegando mal. Acho que esse é um dos fatores, claro, que pode provocar o Trump a dar para trás. Mas é claro que a situação é tão imprevisível nos Estados Unidos que é muito difícil você contar com isso, né? Acho que ninguém mais acredita nem que vai fazer, as ações nem disparam, nem desabam. Tem variações, claro, porque ninguém pode ter certeza do que vai acontecer, dado o padrão de comportamento do presidente americano.